32 anos, sou psicólogo e jornalista e especialista em diversidade e inclusão. A Apple Cidades Inteligentes me convidou hoje aqui para conversar com vocês sobre diversidade e inclusão, principalmente sobre pessoas com deficiência. Então a gente vai falar um pouco sobre esse tema que é tão caro para mim, porque eu sou pessoa com deficiência também. Tenho uma deficiência física, utilizo uma cadeira de rodas. Então eu vou trazer um pouquinho das minhas vivências e os meus conhecimentos sobre esse tema. Esse vídeo faz parte de um projeto da Apple para a empresa inteira conhecer mais sobre diversidade e inclusão. Então haverão outros vídeos sobre outros temas e pilares relacionados a isso, mas hoje é sobre deficiência que a gente vai conversar. Qual é o objetivo geral desse vídeo aqui, desse projeto? Conscientizar a empresa sobre a temática de diversidade e inclusão, colocar todo mundo na mesma página, entendendo o que a gente quer falar sobre isso e qual que é o papel de cada um no trabalho de criar um ambiente inclusivo, de criar um ambiente legal para todo mundo. Esse vídeo vai ter complemento, vai ter conteúdo fora dele que vai ajudar vocês a entendê-lo, então a gente vai ter um pouquinho de raso aqui, né? Um conteúdo mais raso sobre deficiência, para que vocês entendam de forma geral o que é esse mundo, quem são essas pessoas e como que a gente pode trabalhar a inclusão delas. E principalmente, o que vocês têm a ver com isso? Como é que vocês no dia a dia vão de fato colaborar para a inserção de mais pessoas com deficiência dentro da empresa, nos mais diversos ambientes, nos mais diversos setores? Então, primeiro a gente precisa entender o que é deficiência de fato. E quando a gente fala de deficiência, a gente imediatamente vai para o lugar de doença. É muito tradicional a gente pensar isso, porque é de fato o lugar que a pessoa com deficiência ocupou historicamente durante muito tempo. Desde o Brasil colônia até 40, 50 anos atrás, a gente ainda falava muito de deficiência e doença. Pode parecer muito conectado, mas eu vou explicar para vocês por que essa conexão é um problema. Vou contar um pouco da minha história, tá? Então, eu nasci com a minha deficiência física, utilizei cadeira de rodas durante um bom tempo, engatinhava no chão quando era mais novo também, nunca consegui andar de fato pela mobilidade que eu tenho, pela funcionalidade que eu tenho do meu corpo. Quando eu era adolescente, eu passei por diversos processos cirúrgicos. Então, fiz várias cirurgias para mexer no meu corpo e tentar trazer algum tipo de funcionalidade nova para mim. Seja de mexer meus braços, seja de caminhar, enfim, em diversos aspectos eu fiz algumas cirurgias. Foram cirurgias difíceis, foram procedimentos violentos com o meu corpo e são memórias que eu não gosto muito de reviver porque de fato me machucaram bastante. Foram memórias negativas, experiências negativas para mim. Essa perspectiva de mudar o corpo da pessoa para trazer funcionalidades novas para ela é justamente a lógica de que a minha deficiência é uma doença. Quando eu parei de fazer cirurgias, isso foi uma decisão minha já no fim da minha adolescência, não quero mais ir para a mesa de cirurgia, não quero mais tocar em nada e fazer nada, eu fui para o outro lado da moeda. Qual que é esse lado? De tentar encontrar recursos que pudessem me dar essa mesma funcionalidade que eu busquei nas cirurgias, mas de uma forma mais eficiente, que não fosse agredir meu corpo, que não fosse de fato me machucar. Nessa transição foi que eu entendi os dois modelos de deficiência, que é o que eu quero trazer para vocês aqui. O primeiro modelo é o modelo médico. É essa noção, de novo, que eu reforço: deficiência conectada com doença. A nova noção que eu conheci, e que só anos depois eu fui estudar de fato ela a fundo, é o modelo social de deficiência. O que é esse modelo social? Ele prevê que é no ambiente que a gente vai gerar a inclusão das pessoas e não no corpo delas. O que isso significa, gente? Que a minha deficiência não é uma doença. A minha deficiência é uma forma de interagir com o mundo. É a forma que eu tenho de viver nesse ambiente, de viver nesse planeta, de viver na cidade, de viver onde quer que eu esteja. E a minha inclusão vai acontecer quando eu tiver recursos que me permitam circular, que me permitam transitar e fazer o que eu quiser nesse ambiente. Quando a gente tira essa perspectiva do corpo e coloca no ambiente, a gente passa a trazer para a pessoa com deficiência mais autonomia e mais independência. E a gente tira das costas dela, do corpo dela, o peso da deficiência. Então a gente não diz mais: o seu corpo é deficiente, você não consegue fazer. A gente diz: você precisa de um recurso para fazer. E a gente vai permitir que você tenha esse recurso em mãos. Para dar um outro exemplo também da minha vivência, quando eu chego em algum lugar, a primeira coisa que eu procuro é como que eu vou entrar nesse lugar. Tem uma escada? Tem uma rampa? Tem um elevador? Quando eu tenho rampa, elevador, esses recursos de acessibilidade, eu consigo entrar normalmente. E eu não preciso fazer uma cirurgia para conseguir caminhar. A minha cadeira sobe rampas, a minha cadeira entra em elevadores. Então eu não preciso me mudar. O ambiente muda para eu conseguir entrar nele. Mas quando eu gero esse tipo de mudança, eu também beneficio outras pessoas. Gestantes, por exemplo, que estão no final do período de gestação, normalmente têm uma mobilidade reduzida. Elas acabam necessitando também de uma rampa, de um elevador, assim como pessoas idosas, ou até mesmo qualquer pessoa que esteja assistindo isso aqui e quebrou a perna. Poxa, estou usando uma cadeira de rodas. Tem uma escada? Eu não vou conseguir subir.
Então, quando a gente fala do modelo social, a gente também traz a perspectiva de que a acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, ela colabora para todo mundo no ambiente, não somente para a pessoa com deficiência. Ambientes mais inclusivos, eles são inclusivos para todos. E, de fato, quando a gente muda esse ambiente, é que a gente consegue trazer uma perspectiva de inclusão para a pessoa com deficiência que não coloca ela no lugar de se sentir culpada. Poxa, eu não consigo. Não, eu não consigo sem os recursos certos. E aí, como é que a gente consegue perceber essa inclusão no dia a dia? A partir dessa lógica, então, do modelo social, de que a deficiência está no ambiente e não na pessoa, a gente vai atuar com a inclusão mudando esse ambiente. Então a gente começa a entender que são os recursos de acessibilidade que vão garantir que a pessoa com deficiência de fato consiga atuar em todos os ambientes. E as barreiras que estão presentes no ambiente é que impedem esse acesso. Vamos materializar um pouquinho isso, vou contar outro exemplo meu. No último emprego que eu tive, antes de entrar na empresa, eu fui visitar o ambiente. É uma prática comum minha como pessoa com deficiência. Eu sempre tento ir no ambiente antes, quando eu consigo, né? Para entender como é que é o ambiente, entender como é que é o espaço, por onde que eu vou chegar, onde que eu tenho que ir, onde que eu entro, onde que eu não entro. Isso é parte da minha vida e demonstra muito sobre a nossa sociedade, né? Se tudo fosse inclusivo, eu não precisava ter essa preocupação. Mas eu tenho sempre, porque de fato já me meti umas enrascadas aí também na vida. Fui para essa empresa antes para conhecer e percebi que as mesas tinham uma altura que era muito ruim para eu utilizar. Primeiro movimento da empresa foi, beleza, Vini, então a gente vai fazer uma mesa adaptada para você. E foi isso que a empresa fez. Eu conversei com o marceneiro, sentei junto com ele, a gente ficou durante 1 hora conversando sobre o modelo de mesa que seria legal para eu utilizar. Ele fez a mesa sob medida para mim e inclusive é a mesa que eu uso até hoje. Não estou mais na empresa, mas eu uso a mesa até hoje porque de fato ela é muito boa para eu conseguir trabalhar, conseguir exercer minha função. Ou seja, se eu tivesse numa mesa mais alta, a minha performance ia cair. Eu não ia conseguir produzir tudo aquilo que eu precisava produzir, porque eu ia estar num ambiente que não está adequado para mim. Quando eu adequo esse ambiente, eu trago também a possibilidade de uma performance muito melhor para mim como pessoa com deficiência. E é assim que a gente gera a inclusão, trazendo esses recursos que já podem existir ou que podem ser customizados, mas que vão ajudar a gente a incluir a pessoa com deficiência da melhor forma para ela. Outro exemplo da minha vivência para a gente entender que nem sempre a gente tem recursos para gerar essa inclusão é a questão da alimentação. Eu não consigo me alimentar sozinho. E não existem hoje recursos que consigam garantir que eu vá me alimentar sozinho. Como é que eu fazia então? Eu dava um jeito, convidava meus colegas para almoçar comigo, sempre combinava com alguém de estar presente no horário de almoço para me ajudar. Ou seja, eu dava um jeito de contornar aquela barreira, mesmo não tendo recurso de inclusão para garantir a minha autonomia. E aqui é o ponto que eu quero pegar principalmente com vocês. A partir desse modelo social, quando a gente olha para a inclusão de pessoas com deficiência, a gente está falando de um tópico principalmente: autonomia. O que autonomia quer dizer? A pessoa tem que fazer sozinha. Ah, Vini, mas eu não posso ajudá-la? Pode, com certeza pode ajudar a pessoa com deficiência. Mas se ela puder fazer sozinha, a gente vai garantir que ela tente primeiro sozinha, até a gente conseguir ajudar caso ela não consiga fazer. Mas a gente tem que prezar por essa autonomia porque isso gera a nossa independência. Ou seja, isso permite com que a gente seja dono do nosso próprio ambiente, do nosso próprio trabalho, das coisas que a gente faz. Além de trazer um baita senso de satisfação para a gente, de conseguir fazer as coisas sozinho, isso também gera na gente responsabilidade. Tudo que a gente faz por nós é nossa responsabilidade. Isso coloca a gente muito mais dentro dos ambientes, muito mais presente nos lugares que a gente está. Então, a autonomia é um dos principais pontos que a gente precisa reforçar quando a gente fala da inclusão de pessoas com deficiência. Porque, de novo, se a gente gera o recurso dentro do ambiente, a pessoa com deficiência vai performar. Daí vem aquela velha pergunta: poxa, Vini, será que eu não preciso avaliar de uma forma diferente a pessoa com deficiência que está no ambiente de trabalho? Não. Não precisa se você der todos os recursos que ela precisa para trabalhar. Agora, se você só der metade dos recursos, só der a mesa alta sem adaptar, aí a pessoa não vai performar direito mesmo. Então, para cada pessoa que a gente conhece com deficiência, a gente precisa entender os recursos que ela vai necessitar para que ela consiga trabalhar da melhor forma possível. Só que a gente tem um leque gigantesco de deficiências. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui quais são os tipos de deficiência. Nós vamos falar então sobre 5 tipos de deficiência. São os únicos? Não, não são os únicos. Por isso que são os principais. Lembra que eu falei para vocês no começo que a gente ia ter uma análise um pouco mais rasa sobre o tema? Aqui eu vou trazer os tipos que têm maior número de representatividade, o que a gente mais ouve falar dentro do mercado. Mas isso pode variar. Então não levem isso aqui como religião, como crença final.
Entendam que isso aqui é um conteúdo que eu estou trazendo para vocês, mas que pode ser complementado por outras coisas. Mas tudo que eu vou trazer aqui com certeza tem validade e vai ajudar vocês. Beleza? Vamos começar então falando sobre deficiência auditiva. Deficiência auditiva vai impactar a nossa audição, como que a gente escuta as coisas. E na grande maioria das vezes a gente vai estar falando de pessoas surdas, ou seja, pessoas que não conseguem ouvir e que se comunicam, na grande maioria das vezes, pela linguagem brasileira de sinais, ou Libras. Vocês devem conhecer Libras, linguagem de sinais, isso começou a se popularizar bastante nos últimos anos, né? Aparece na TV, aparece em vídeos no YouTube, aparece em vários lugares. A deficiência auditiva não é composta só por pessoas surdas. É importante a gente entender que também existem os surdos oralizados, ou seja, as pessoas que têm surdez podem utilizar ou não um aparelho auditivo, mas elas têm a fala. Ou seja, aquela história de surdo-mudo, um termo que é bem comum, foi muito utilizado desde ali dos anos 20, 30 aqui no Brasil, até hoje, é uma expressão que não faz sentido, gente. Surdo-mudo não faz sentido. A pessoa surda, muitas vezes, ela não vai falar porque ela nunca aprendeu a falar, ou porque, de fato, não faz sentido para ela falar porque ela se comunica por Libras. Mas ela tem a capacidade de fala. E algumas pessoas com deficiência auditiva vão desenvolver essa capacidade. E talvez você até converse com a pessoa e não perceba que ela tem uma deficiência auditiva, até ela de fato comunicar para você que ela tem, porque tem a fala bem desenvolvida, isso pode passar batido. Mas é muito importante entender que tem pessoas surdas que utilizam aparelho auricular, ou seja, ela utiliza um aparelho que auxilia ela a ouvir. Então, existem pessoas surdas oralizadas e pessoas surdas que utilizam aparelho auditivo. Estou só classificando aqui por entendimento. No fim, isso tudo se mistura, gente. Então, não vamos também criar muitas caixinhas aqui dentro. Vou dar uma dica legal para vocês sobre interação com pessoas surdas. Sempre falem de frente com a pessoa, pronunciem bem as palavras e permitam que a pessoa olhe para você. Muitas pessoas com deficiência auditiva utilizam a leitura labial para entender o que a outra pessoa está falando. Então é bem legal você se permitir estar de frente com a pessoa, pronunciar bem as palavras, até com um pouco mais de calma, para que ela possa entender. Mas, antes de tudo, e aqui eu vou falar para todas as deficiências isso porque é muito importante, conheça a pessoa primeiro. Pergunta para ela como é que é melhor eu me comunicar contigo. É de frente? Eu preciso pronunciar melhor? Você está entendendo o que eu estou falando? Se comunicar, gente, vai ser sempre a solução. Eu vou repetir em todas as deficiências, vai parecer chato, mas é importante. A segunda deficiência que eu vou trazer para vocês é a deficiência física. Aí eu tenho um pouquinho de vivência para falar também, né? Mas a gente normalmente fala de pessoas em cadeira de rodas, né? Sim, mas é importante a gente ampliar esse conceito. Pessoas com deficiência física têm um leque muito grande de pessoas. Deficiência física altera, impacta na nossa mobilidade, seja de membros inferiores, das pernas, membros superiores, dos braços, mas pode impactar a nossa fala também, pode impactar diversas formas que o nosso corpo interage com o mundo. É um leque muito grande mesmo. O que eu estou falando para vocês aqui? A gente pode falar de paraplegia, pessoas que não mexem suas pernas, a gente pode falar de tetraplegia, pessoas que não mexem as pernas e os braços, é o meu caso, mas a gente pode falar de nanismo, paralisia cerebral, ossos de vidro, tem muita deficiência física, tipos de deficiência física muito variados. O que é importante a gente entender aqui? Não o tipo de deficiência, mas, de novo, como é que a gente gera inclusão para essas pessoas? Então, eu vou dar duas dicas para vocês. A primeira, você já sabe qual é, né? Conhece a pessoa. Entende o que ela precisa. Entende como que é a deficiência dela. Ah, você tem uma deficiência física, qual que é a sua deficiência física? Ah, paralisia cerebral? Legal. Como é que isso impacta? Me conta um pouco da sua vivência. É muito importante conhecer a pessoa. E além de conhecer a pessoa, de novo, dá autonomia para ela. Não façam as coisas pelas pessoas com deficiência física por elas. Isso aconteceu muito na minha vida. Eu vou pegar uma caneta na mesa, alguém vem, não, eu pego para você, e tira da minha mão. Poxa, se eu consigo pegar sozinho, você não precisa pegar para mim. Eu vou pegar, não tem problema nenhum. Ou seja, tira a minha autonomia, me coloca no lugar de eu não consigo fazer nada e ainda faz de um jeito que talvez eu não queira fazer. Talvez eu não queria pegar aquela caneta, eu queria pegar outra. Mas aí você vai lá e pega a caneta que você queria e não a que eu queria. Então, conheçam as pessoas e sempre perguntem antes se a pessoa precisa de ajuda. Você quer que eu pegue para você? Você precisa de uma ajuda para atravessar essa rua? Você precisa de uma ajuda para entrar nesse lugar? Sempre questionem antes. Isso é uma ótima prática para qualquer coisa na vida. Mas quando a gente vai trabalhar com pessoas com deficiência é muito importante. Então não saiam atropelando as coisas e tentando resolver. Por mais boa intenção que você tenha ao fazer isso, vai incomodar a pessoa com deficiência.
Então sempre pergunte antes e tente conhecer a pessoa. Agora a gente vai falar sobre deficiência intelectual. Aqui a gente tem um pouquinho de cuidado para falar sobre essa deficiência, porque a gente tem poucos estudos referentes a isso. É muito comum a gente associar a deficiência intelectual à síndrome de Down. De fato, tem uma visibilidade muito grande nacionalmente aqui no Brasil e também internacionalmente das pessoas com síndrome de Down. Elas estão bem incluídas na nossa sociedade, a gente vê muito, inclusive em mídia, TV, programas, essas pessoas aparecem bastante. A questão é que não é só a síndrome de Down. De novo, como eu falei na deficiência física, tem um leque muito grande de tipos de deficiência intelectual. Para a gente resumir, o que isso significa? A deficiência intelectual afeta a cognição das pessoas. O que é a cognição? É a forma como a pessoa entende o mundo, como ela compreende as coisas e principalmente como ela aprende as coisas que são ensinadas a ela. Quer dizer que essas pessoas não conseguem aprender? Não, muito pelo contrário. Tem pessoas com síndrome de Down que têm 4 doutorados. Não cheguei em nenhum, a pessoa tem 4. Então sim, elas são muito capazes. Só que a forma que elas têm de aprender as coisas é diferente do que a gente está acostumado. Isso é bem comum em diversos momentos. Quem aqui vai se identificar com aquela história de, poxa, tenho que ler alguma coisa em sala de aula, eu detesto ler, mas pô, se for uma videoaula, adoro. Assisto o vídeo, aprendo pra caramba. Ou então, Vini, esse teu vídeo é muito legal, mas se tu me der um slide, eu vou ler e vou aprender muito melhor. Nós já temos formas diferentes de aprender, e as pessoas com deficiência intelectual também. Então a minha dica vai nesse sentido. Quando conhecer, trabalhar, estiver em contato com uma pessoa com deficiência intelectual, tente conhecer mais a fundo como é que essa pessoa aprende. De que forma faz mais sentido para ela aprender as coisas. É metendo a mão na massa e fazendo e errando? Ou é tendo uma aula antes explicando e depois colocando a mão na massa? Será que ela prefere ler alguma coisa ou ver um vídeo? De que forma que ela aprende melhor as coisas para daí a gente começar a ensinar? Mas nunca subestime uma pessoa com deficiência intelectual. Apesar do nome ser deficiência intelectual, essas pessoas são muito inteligentes, de fato. Como todos nós somos inteligentes. A gente só precisa entender como que a gente ensina essas pessoas. A partir do momento que a gente pega isso, de fato essas pessoas são muito inteligentes e têm muita capacidade. A gente só precisa encontrar a forma de dialogar com elas. A quarta e penúltima deficiência que eu vou trazer para vocês é a psicossocial. E aqui pode ter um pouquinho de confusão com a intelectual, então eu vou deixar bem pontuado as diferenças, tá? A deficiência psicossocial ela é majoritariamente representada por pessoas com autismo. Então, é a galera que tem alguma questão em relação ao comportamento e à interação com outras pessoas. Mas os transtornos mentais também podem entrar aqui como deficiência psicossocial, ou seja, bipolaridade, TDAH, depressão, diversos transtornos podem entrar aqui. Quando que eles entram e como é que a gente representa? Pelo comportamento, pelas barreiras que existem para a pessoa interagir com outras pessoas, interagir com outros ambientes. É muito comum pessoas com autismo terem dificuldade de dialogar com pessoas, terem dificuldade de entender o humor que para a gente é muito tradicional, ou seja, elas interagem de forma diferente com as relações sociais. E assim como na deficiência intelectual, não quer dizer que isso é pior ou melhor, só quer dizer que é diferente. E quando a gente entende essas diferenças, novamente, são pessoas muito capazes. O autismo tem esse misticismo de serem pessoas geniais, nem sempre essas pessoas vão ser mega geniais, uau, incríveis. Elas são de fato capazes. A genialidade delas aparece quando a gente dá as melhores condições para elas trabalharem, para elas performarem, para elas exercerem aquilo que elas têm que fazer. E como é que a gente descobre isso? Conhecendo muito bem as pessoas, mas principalmente as coisas que mais as incomodam. Vou pegar bem o exemplo do autismo, que é onde existe mais pessoas dentro dessa deficiência e é onde a gente interage mais com essas pessoas. As pessoas com autismo têm diversas peculiaridades que vão fazer parte do autismo delas. E uma pessoa com autismo nunca é igual a outra. Então, um som muito agudo pode incomodar a pessoa, o calor do ambiente, uma luz no rosto, um barulho constante, um tremor que tenha no ambiente, qualquer tipo de sensação pode atrapalhar essa pessoa. E entender essas sensações e respeitar aquilo que incomoda a pessoa é muito importante. Tem pessoa com autismo que não gosta de olhar no olho. Quer dizer que essa pessoa não tem carinho, é fria? Não, ela só não gosta de olhar no olho. Mas ela consegue de qualquer forma interagir com a pessoa, conversar, só não vai te olhar no olho. Pode parecer estranho no começo, mas tudo bem. A gente também se acostuma, entendendo que a gente tem que respeitar essa pessoa e a forma como ela interage com o mundo. Então, quando a gente fala de deficiência psicossocial, é muito importante a gente ter esse respeito por coisas que pra gente vão parecer super diferentes, mas que a gente precisa entender que essa diferença não é um problema. É só uma forma que a gente vai ter que entender
para interagir com a pessoa. Quando vocês de fato conseguirem interagir com a pessoa com autismo, entendendo essas peculiaridades e dando espaço para crescer, vocês vão perceber que existe um vínculo muito legal a ser construído, como com qualquer outra pessoa. As pessoas com autismo são de fato pessoas que têm uma potência muito grande, só que a gente muitas vezes coloca elas sempre em espaços, em lugares padrão, e isso nunca vai ser bom para elas. Então, entender essas especificidades é fundamental para trabalhar com pessoas com deficiência psicossocial. Por fim, a gente vai falar sobre as pessoas com deficiência visual. Aqui a gente vai falar de pessoas cegas, mas eu também quero apontar para pessoas com baixa visão. Tem uma diferença aí. As pessoas com cegueira, costumeiramente, não vão ter nada de visão ou muito pouco de visão que não permite a elas discernir objetos, discernir ambientes, ou seja, elas não vão de fato conseguir enxergar ao ponto de isso ser impactante para a vivência delas. As pessoas com baixa visão já conseguem enxergar, só que elas têm algumas limitações. Elas vão ter algumas dificuldades de enxergar, seja no escuro, seja com muita luz, ou então de forma geral não conseguem enxergar muito de longe, muito de perto. Ah, Vini, mas eu uso óculos, então eu tenho baixa visão. Não, as pessoas com baixa visão, mesmo com o recurso de um óculos, ou seja, com algum aparelho que ajude a pessoa a enxergar, elas ainda assim têm dificuldade. Então não, se você utiliza óculos com grau, você não tem deficiência. A deficiência, ela aparece quando mesmo com esse recurso a pessoa ainda não consegue enxergar muito bem. Tem também um leque muito grande de tipos de baixa visão e tipos de cegueira, principalmente na causa disso para a pessoa, o que causou essa deficiência na pessoa. Mas aqui a gente não precisa entrar nisso, porque de fato a inclusão dessas pessoas vai seguir diretrizes mais ou menos parecidas. É entender que a partir do momento que a gente não tem a visão como recurso, a gente tem que utilizar outras formas de se comunicar e outras formas de interagir com essa pessoa. Então, muitas vezes a gente vai ter que pensar o ambiente de uma forma que seja mais tranquilo para a pessoa circular, e as pessoas com deficiência visual têm uma tendência bem evidente de conseguir memorizar ambientes, memorizar caminhos e entender como que elas vão circular nos ambientes. Então, se a cadeira está sempre num lado, eu colocar do outro vai atrapalhar essa pessoa. Ter um ambiente sempre parecido com o que ele normalmente é, ajuda a pessoa com deficiência visual. Mas a principal dica que eu quero dar para vocês aqui é não atropelar as coisas e entender que a pessoa com deficiência visual tem a sua forma de gerir e de mexer nas coisas no dia a dia. Então, é muito fácil a gente já querer pular na frente e tentar fazer as coisas pela pessoa. Pular na frente e entender que o cego não vai conseguir pegar a caneca em cima da mesa. Se a caneca está sempre no mesmo lugar e ele sabe onde é que ela está, sim, a pessoa vai conseguir pegar a caneca. Tem uma experiência bem legal para você fazer, que é tentar se vendar e viver algumas horas como se fosse uma pessoa com deficiência. Você, de fato, não vai ser uma pessoa com deficiência. É só uma experiência por algumas horas disso. Mas é bem interessante para entender como os nossos outros sentidos também conseguem dar para a gente noção de espaço, noção de lugar, de onde estão os objetos. O tato é muito importante, mas todos os sentidos colaboram nisso. Então, não vamos admitir que a pessoa cega precisa de ajuda para tudo. Muito pelo contrário. São pessoas que conseguem ter muita autonomia até total, de morar sozinho, de se virar sozinho em casa. E aí, quando chega no ambiente de trabalho, quando chega na interação com as pessoas, quem vê a pessoa com deficiência visual diz, não consegue fazer nada, vou fazer tudo por ela. Pô, ela faz tudo em casa sozinha, ela consegue fazer no trabalho também. Talvez exija um pouco de adaptação, mas não adianta sair pegando e fazendo a pessoa. E nunca, gente, nunca peguem a pessoa com deficiência pelo braço e vão atravessar a rua. Pergunta para a pessoa primeiro, isso é um clássico da deficiência visual. Pega a pessoa cega e vai atravessar a rua, chegou do outro lado e ela diz, eu não queria atravessar. Estou esperando um amigo meu. E aí a pessoa atravessou a rua sem querer. Então nunca tentem fazer as coisas sem antes perguntar para a pessoa, entender se ela precisa ou não de ajuda. As pessoas com deficiência visual têm total capacidade e total autonomia. A gente só precisa permitir com que ela entenda o ambiente e crie essa autonomia da forma que é melhor para ela. Falei aqui sobre os 5 tipos de deficiência. Então aqui a gente deu um geralzão sobre quais são essas deficiências. Como eu falei, existem sim outros tipos que a gente poderia falar sobre deficiência múltipla, sobre surdo-cegueira e outros tópicos que a gente poderia trazer aqui, mas, num geral, isso cobre bastante sobre pessoas com deficiência e sobre os tipos. Vale se aprofundar. Poxa, Vini, eu tenho um parente que tem a deficiência visual, auditiva, eu namoro uma pessoa que tem deficiência física e afins. Legal, pesquisa um pouco mais. Na internet tem muito conteúdo legal sobre esses tópicos, sobre esses temas. Vale a pena você dar uma pesquisada e se aprofundar naquilo que faz sentido para você. Mas por aqui a gente vai falar mais ou menos disso e dessas questões.
O importante agora é a gente entender, a partir dos tipos de deficiência, modelo social, forma de inclusão, a gente deu um geral do conteúdo. Mas beleza, e na prática como é que isso se reflete para a pessoa com deficiência? Por que a gente não vê pessoas com deficiência no ambiente de trabalho? Já entendi o conceito, mas por que agora eu olho para o lado e não vejo um colega com deficiência? Por que no dia a dia essa pessoa nunca está presente? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho e principalmente as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam nesse ambiente. Dentro do mercado de trabalho, a gente tem de fato uma grande dificuldade de encontrar pessoas com deficiência. Eu vou falar sobre esses números em breve. Mas antes eu queria falar sobre os motivos dessas pessoas não estarem presentes no mercado de trabalho. Então, como eu citei para vocês, existem vários tipos de deficiência e dentro desses tipos também tem uma variação de como essas deficiências se manifestam. Então, eu tenho uma cadeira de rodas, eu não consigo mexer muito bem meus braços e minhas pernas. Eu posso ter um colega que tem a mesma perspectiva, mas que tem funções diferentes, funcionalidades que ele consegue ter e eu não. Fazer coisas que eu não consigo e ele consegue. Ou seja, cada pessoa com deficiência vai ter o seu tipo de deficiência, mas vai ter as suas próprias características. Assim como qualquer pessoa. Você pensa nos seus colegas de trabalho, cada um é diferente do outro, consegue fazer uma coisa melhor, outra nem tanto. Nós, pessoas com deficiência, também somos assim, não fugimos disso. O que acontece? Com esses diversos tipos de deficiência, a gente acaba tendo diversos tipos de recurso de inclusão. Ou seja, formas de incluir essas pessoas conforme as demandas que elas têm. Isso exige muito investimento que a gente não tem hoje. E, de fato, as pessoas com deficiência não estão presentes no ambiente de trabalho porque esses recursos de inclusão não estão presentes no trabalho e em nenhum outro lugar. Então, a gente tem dificuldade hoje de encontrar pessoas com deficiência no ensino superior, em faculdades, em cursos técnicos. A gente tem dificuldade de encontrar pessoas com deficiência no ensino médio. Primeiro ano, segundo ano, terceirão. E você sabe onde é que eu vou, né? Para a escola, para o prezinho. A gente, de fato, não vê muitas pessoas com deficiência em toda a escala educacional. Desde o começo até o fim da educação, é muito difícil ver pessoas com deficiência. E quanto mais a gente avança nessa escala, mais difícil de encontrar essas pessoas. Se a galera não consegue nem ir para a escola direito, a galera não vai conseguir entrar muito bem no mercado de trabalho. E aí as oportunidades no mercado de trabalho também são limitadas. Tem empresa que não quer contratar pessoa com deficiência, que quer contratar só um tipo e o outro não. E aí a gente não tem oportunidade de mostrar o nosso serviço. Não tendo oportunidade de mostrar o nosso serviço, a gente nunca consegue ter competência, a gente nunca consegue ter experiência, tempo de mercado para dizer, olha, eu faço isso muito bem, porque eu já faço isso há alguns anos. Não, eu nunca consegui nem ter um emprego. Como é que eu vou dizer para você que eu faço isso há alguns anos? Então, a gente não tem experiência, a gente não tem oportunidade de se capacitar, a gente não tem educação, a gente nunca vai estar presente no mercado de trabalho. É um problema sistêmico, ou seja, desde o ensino até a ponta do mercado de trabalho, a gente não tem oportunidades, porque os recursos de inclusão que a gente precisa não estão disponíveis. Vou contar uma experiência minha para vocês para manifestar isso. Eu me inscrevi, alguns anos atrás, num curso de marketing digital. Comecei a me empolgar sobre isso, como eu sou jornalista também, eu vou começar a trabalhar nessa área que está crescendo. Fiz a minha inscrição, paguei a minha inscrição e recebi um telefonema da direção do curso, dizendo, olha, a gente cancelou a sua inscrição. Eu, paguei tudo certo, fiz tudo, será que eu errei alguma coisa, errei algum dado? Não, Vinícius, é que a gente não tem como te incluir aqui. Eu já tinha ido no lugar, já tinha visto a sala, estava tudo certo, eu ia fazer o curso junto com um amigo meu, ele ia fazer as anotações, eu pegava as anotações dele, copiava, ia poder estudar tudo tranquilo, conseguia acessar o computador que era necessário para fazer as atividades, ou seja, eu conseguia fazer tudo. O curso virou para mim e disse, não, a gente vai cancelar a sua inscrição. E cancelaram. Isso legalmente não poderia acontecer. Eu, na época, não tinha esse conhecimento, não fiz nada. Hoje, o Vini de hoje, teria processado ele sem dúvida nenhuma, porque eles estavam me excluindo. Eles estavam me impedindo de ter o quê? Uma oportunidade de me capacitar. Então, isso materializa muito bem o que eu estou falando para vocês. A gente não tem oportunidade. E quando a gente tem oportunidade, vão lá e tiram da gente. Então, de fato, a gente não tem como mostrar que a gente é capaz, porque nem a chance de fazer isso a gente tem. Por isso a gente vê poucas pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho. Por essa falta de oportunidade de se capacitar, de mostrar serviço e de atuar de uma forma consciente, demonstrando que a gente tem capacidade mesmo para estar no mercado de trabalho. Como é que a gente resolve isso? Bom, a pergunta de $1 milhão, né? Se a gente conseguisse responder isso fácil, todo mundo estava incluído. São muitos processos que precisam acontecer. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esses processos. Mas antes, só quero dar uma revisão de dados aqui, como eu prometi, para mostrar para vocês que o que eu estou falando não está só na minha cabeça.
de fato se apresenta na realidade. A gente tem, segundo a última pesquisa do IBGE, 8,4% da população brasileira com algum tipo de deficiência. Desses 8,4%, 16% somente concluíram um ensino fundamental ou médio. Desses 16%, só 5% chegou de alguma forma no ensino superior. E de todas as pessoas com deficiência no Brasil, 1% está empregado. Ou seja, quanto mais a gente vai afunilando e avançando nessa cadeia de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, mercado de trabalho, mais a gente vai entendendo como é difícil a pessoa com deficiência chegar nesses lugares. Então, não é só da minha cabeça que eu estou tirando isso. A realidade mostra pra gente que uma pessoa com deficiência não está presente desde o começo do ensino até o final, até o mercado de trabalho. E esses dados só reforçam como existe de fato um problema de inclusão. Não é porque a gente não é capaz, é porque a gente não tem como entrar nessa cadeia, nesse funil de aprendizado e de desenvolvimento de trabalho. Então vamos falar um pouquinho sobre como que a gente pode mudar isso. A gente viu bastante conteúdo aqui, então vamos fazer um resumão e trazer boas práticas que vocês podem aplicar no dia a dia para incluir mais pessoas com deficiência em qualquer ambiente, seja no trabalho, seja no dia a dia, onde quer que vocês estejam. Eu não vou trazer nenhuma novidade. Muita coisa já foi dita aqui e eu só vou repetir o que reforça de fato que essas boas práticas de inclusão estão em todos os temas que a gente discutiu até agora, então a gente só vai ter um reforço legal aqui para vocês. A primeira coisa que eu vou falar é, conheçam as pessoas. Então lembrem, a deficiência não é o único elemento que nos caracteriza, a gente tem muita coisa na nossa vida, nós somos pessoas de fato que têm gostos, desgostos, qualidades, defeitos, experiências. Conheçam essas pessoas e principalmente conheçam quais são as práticas de inclusão que elas já têm para si. Nós, pessoas com deficiência, sabemos muito mais sobre a nossa inclusão do que qualquer outra pessoa. Então vale muito a pena conhecer essa pessoa e entender essas boas práticas que ela já aplicou e que ela já conhece no seu dia a dia. A segunda coisa é customizar o processo de inclusão. Não vamos pensar que todas as pessoas com o mesmo tipo de deficiência têm necessariamente as mesmas demandas. Isso não é verdade e aí lembrando aí dos tipos de deficiência é fácil a gente perceber como existem variâncias mesmo dentro das mesmas categorias. Vamos customizar o nosso processo de inclusão. E a terceira coisa que eu quero trazer para vocês, e muito importante, é que a gente entenda a perspectiva de inclusão focada no ambiente. Então, relembrem, são os recursos de acessibilidade que vão de fato impactar na vida da pessoa. Não adianta a gente querer mudar a pessoa, vamos mudar o ambiente ao redor dela para que ela se sinta acolhida, para que ela se sinta recebida nesses ambientes. E aí algumas diquinhas mais rápidas aqui para vocês também. É legal sempre incluir a pessoa com deficiência em espaços sociais. Muitas vezes a gente pensa aquela pessoa que é nossa colega no trabalho, que, poxa, a interação é super legal, é super positiva, mas não chama para um evento social, não chama para algo fora do trabalho. Pô, eu não sei como é que vai ser para ela, se vai ser difícil. Convida, chama a pessoa para participar e lembre de buscar espaços que sejam inclusivos para ela. Pede para ela indicar espaços que talvez ela consiga estar presente e integre essa pessoa socialmente. Isso é bem importante também. Ajuda a pessoa a se sentir mais confortável, até mesmo para falar sobre a sua própria inclusão, a sua própria deficiência. Então, bem importante ter essa integração, ter esse espaço social. Lembre-se sempre de perguntar. Perguntar se a pessoa precisa de ajuda, perguntar o que pode ser feito para ela. Perguntar, gente, não machuca e de fato ajuda a gente a não ser invasivo, a não entrar na intimidade do outro. Mas caso você tenha intimidade com a pessoa, tudo bem você tirar algumas dúvidas de coisas mais íntimas, de coisas mais pessoais, isso também gera conexão. Mas lembre-se, tenha intimidade com a pessoa, não chega no primeiro dia perguntando coisas super complexas, você vai deixar a pessoa até um pouco envergonhada. Então toma cuidado com isso. E por fim, mas não menos importante, gente, lembrem-se que a gente precisa entender a pessoa com deficiência como uma pessoa múltipla, com diversas características. Já falei e vou reforçar. Então entenda os gostos da pessoa, entende o que ela curte fazer, como que é a vida dessa pessoa. A nossa deficiência não é a única coisa que a gente tem, mas é uma parte característica de toda a nossa vida. Então entendam quem são essas pessoas, os hobbies, os gostos. Vamos compreender as pessoas com deficiência no seu todo e não só nessa parte exclusiva que é a nossa deficiência. Gente, espero que vocês tenham curtido muito o conteúdo, espero que tenha sido proveitoso para vocês e que de fato traga para vocês novas atitudes, novos comportamentos, novas formas de incluir pessoas com deficiência. Nós somos muitas pessoas por aí e quanto mais espaços que nos incluem, mais a gente vai estar presente, mais a gente vai estar potente e mais a gente vai estar podendo impactar os ambientes mais diversos que existem por aí. Um grande abraço para vocês, até mais.